Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube para a gente fazer um pré-jogo, né? Falar da partida deste sábado entre Santos e Atlético Mineiro, 8 horas da noite, 20 horas, 8 horas da noite na Vila Belmiro. Esse jogo, se você não for assistir em loco e quiser assistir pela televisão ou pelo aplicativo, pelo celular, pelo computador, não importa, esse jogo vai passar no Sport TV, cabo, e também no Premiere, que você encontra no cabo também, ou também nos streamings, tá? Se você tiver assinatura da Globoplay, por exemplo, tá? Então, Premiere e Sport TV vão transmitir o jogo deste sábado entre Santos e Atlético Mineiro, 8 horas da noite na Vila Belmiro. Gente, o Santos tem que ganhar. O Santos tem que ganhar. A situação dele no Campeonato Brasileiro não é nada confortável. Nada confortável. O Santos, nesse momento, tem 15 pontos, tem 10 pontos em 15º lugar e está a 2 pontos da Chapecoense, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Santos precisa ganhar por isso e porque agora ele tem uma sequência importante de 4 jogos em casa. 2 pelo Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil e 1 pela Sul-Americana. Ele tem a obrigação de ganhar esses 4 jogos. Não porque os adversários são frágeis. Longe disso. O Atlético Mineiro não é frágil. O Fluminense não é frágil. O Coritiba, por exemplo, está em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. Tem 15 pontos, 5 a mais do que o Santos. E tem 8 posições na frente do Santos. E tem o Recoleta lá do Paraguai, que é Sul-Americana. Mas o Santos tem a obrigação de ganhar porque ele precisa dar uma resposta para o seu torcedor. O Santos não vence há 2 partidas. 2 partidas, vem de 2 derrotas. Não é que ele vem de 2 empates. Não, ele vem de 2 derrotas. Ele perdeu para o Flamengo no Rio de Janeiro por 3-1, ok, é um jogo difícil, mas dava para ter vencido, saiu na frente, tinha o jogo sob controle, mas entrou em pânico quando se viu ganhando o jogo. Aceitou a virada do Flamengo, a imposição do Flamengo e perdeu. Tudo bem, é o Flamengo, não tem problema. Aí vai para jogar na Sul-Americana, estreia contra o Deportivo Cuenca, no Equador, e perde por 1-0, tomando um gol olímpico, completamente bagunçado na hora da cobrança do escanteio pelo time equatoriano. Uma vergonha. Perdeu por 1-0. Então o Santos vem de 2 derrotas seguidas. 2 derrotas seguidas, uma posição incômoda na tabela de classificação, um time que não passa segurança para ninguém, que só envergonha o seu torcedor. Então esse time tem a obrigação de começar a dar uma resposta para o seu aficionado, para o seu fã, para o seu torcedor. Por isso que eu digo que o Santos tem que ganhar esses 4 jogos. Torno a dizer, não pela fragilidade dos adversários, longe disso, mas porque está na hora desse time, que tem uma folha de pagamento altíssima, tem um jogador que tem o maior salário dentro do futebol brasileiro, que é o Neymar, está na hora desse time dar uma resposta. E mostrar para o seu torcedor que ele vai ser competitivo nesse ano. Vai ser competitivo nesse ano. Gente, a chance de rebaixamento do Santos é de 30% nesse momento, quase 31%. Senhor Mano, pelo amor de Deus, são só 10 jogos. Faltam ainda 28, você está pensando em rebaixamento, não só eu. O torcedor do Santos pensa assim, de uma maneira geral. Porque essa tem sido a sina desse time nessa década. 21, 22, 23 é rebaixado, 24 disputa a Série B, 25 de novo ameaçado pelo rebaixamento e agora está a 2 pontos do Z4 do Campeonato Brasileiro. Gente, vamos falar sobre tudo isso, mas eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, porque vocês sabem muito bem que eu preciso disso para fazer esse canal continuar crescendo. Já bati 204 mil inscritos, estou rumando agora para 205, é uma meta muito expressiva para mim, muito expressiva, tá? Eu sei que vocês colaboram e ajudam bastante e eu agradeço, tá bom? Pessoal, é o seguinte, para esse jogo, o Santos vai ter 6 reforços, o Atlético tem 5, o Santos tem 6. Quais são esses 6 reforços do Santos? Neymar, Gabriel, Rincon, Igor Vinícius, Miguelito e Escobar. Estou levando em consideração o time que jogou a última partida, que foi contra o Deportivo Cuenca. Neymar e Gabriel ficaram na boa vida, não foram viajar. O Rincon não pôde ir porque não tinha visto de entrada no Equador. Olha a várzea. O Igor Vinícius, porque sentiu lá ainda a lesão. Miguelito também estava lesionado e o Escobar teve febre no dia do jogo.
Então são 6 reforços, tá? 6 reforços. Como é que vai ser esse Santos para esse jogo contra o Atlético? Eu acho que o Santos vai jogar no 4-4-2, que é a formação predileta do Cuca. 2 linhas de 4, tá? Brasão, lá no gol. A primeira linha de 4, Igor Vinícius, Veríssimo, o Igor Vinícius voltando, tá? O Gustavinho jogou improvisado, vai voltar para o meio campo. Mas vamos lá. Brasão, Igor Vinícius, Veríssimo, Luan Pérez e o Escobar. Eu gostaria muito que o Gonzaga pudesse ter uma oportunidade, não nesse jogo, mas nessa sequência de 4 partidas em casa, tá? Aí nós temos uma linha de 4, Bom Tempo pela direita, Oliva e o Gustavinho centralizados, e aqui vem a dúvida. Lautaro ou Tassiano? Eu acho que vai jogar o Lautaro. Bael está suspenso. Não se esqueça, senão seria o Bael. Porque essa obsessão por fechar as beiradas, por ter jogadores que voltam, que compõem. Então, por conta disso, abre-se mão do Roleiser, que poderia ser titular, mas não vai ser. Então vai ser Bom Tempo pela direita, Oliva e Gustavinho centralizados, e acho que vai jogar o Tassiano aqui, o Lautaro, porque ele recompõe melhor do que o Tassiano. Não é porque ele ataca melhor. Essa linha aqui é uma linha que tem que atacar, tem que defender e tem que atacar. Mas esses 2 caras da beirada, esses caras têm que atacar bastante. E esse aqui vai jogar porque ele marca melhor do que o outro que ataca melhor. É o que permeia a mentalidade do torcedor. E na frente, Neymar e o Gabriel. Vamos lá então, de novo. Brasão, Igor Vinícius, Veríssimo, Luan Pérez e o Escobar. A segunda linha, da direita para a esquerda. Bom Tempo, Oliva, Gustavinho e o Lautaro. Ou o Tassiano. E na frente, desobrigado de marcação, Neymar e o Gabriel. Mas eu adoraria que jogasse o Roleiser. Adoraria. Mas para o Roleiser entrar, tem que sair o Tassiano. Concorda? Porque os 3 jogadores de meio campo, Oliva, Bom Tempo e Gustavinho, não vão sair. Nenhum deles sai. Se você tem esses 3 caras no meio campo, você pode ter 3 caras aqui, porque muito time joga no 4-3-3. Só que muitas vezes quando você joga no 4-3-3, você tem 2 caras pelas beiradas que se recompõem. Então, por exemplo, você tem Rony e você tem Barreal. Rony volta, Barreal volta. Você tem Barreal que volta, ou Moisés que volta. Percebe? Esses caras só jogam porque eles voltam. Eles não jogam porque eles têm qualidades ofensivas. Eles jogam porque eles também marcam. E hoje em dia é o que permeia a cabeça do treinador de futebol, especialmente no Brasil. E eu sempre falo, o time do Barcelona, o maior time que eu vi jogar depois do Santos do Pelé, tinha um jogador que marcava. O Busquets. Os demais marcavam. Mas era um time taticamente muito bem resolvido e os jogadores eram disciplinados. À exceção do Messi, que não tinha obrigação nenhuma de marcar, todos os outros marcavam, inclusive o Neymar, que naquela época tinha mais saúde. Então vamos pegar o Neymar e colocar na figura do Messi? Então você está desobrigado. Agora os demais têm que ter também a obrigação de marcar. Não é voltar para atrás do lateral, não é isso. É marcar, e isso significa marcar lá na frente também, como aquele Barcelona fazia. Tomava a bola rapidamente do adversário no campo de defesa inimigo. Entendeu? Mas infelizmente esse ataque com Roleiser, Neymar e Gabriel, isso aí é teoria, ou então, como os técnicos devem achar, de jornalista sonhador, de jornalista bocó, de jornalista bobão. Se for assim, eu me enquadro nessa categoria, porque eu adoraria ver Roleiser, Neymar e Gabriel, ao invés de Neymar, Gabriel e Lautaro. Neymar, Gabriel e Barreal. Neymar, Gabriel e Tassiano. Neymar, Gabriel e Moisés. Sabe? Nós temos 3 caras, que pouquíssimos times do futebol brasileiro têm. Claro que eu não estou me comparando com o Palmeiras e Flamengo. Pouquíssimos times do Brasil têm. Neymar, Gabriel e Roleiser. E esses jogadores não são explorados, não são usados, porque os nossos treinadores são tacanhos, pensam desse tamanho quando eles montam um time de futebol. Eles pensam primeiro em não perder, para depois ganhar. Então o que permeia, o que norteia a cabeça desses treinadores é isso. Eu preciso de jogadores no ataque que saibam defender.
Ao invés de pensar, eu preciso de jogadores de defesa que sabem atacar, eles pensam o contrário. Mas enfim, gente, isso aí é romantismo meu, eu gosto de time ofensivo, é por isso que, por exemplo, eu gosto mais do Flamengo do que do Palmeiras, porque o Flamengo tem mais jogadores decisivos do que o Palmeiras, então me agrada mais o elenco do Flamengo. Mas não é o nosso assunto, nem Flamengo, nem Palmeiras, o nosso assunto é o Santos. Como eu falei para vocês, o Santos vem de 2 derrotas seguidas, tá? E eu estava dando uma olhada no site lá da Universidade Federal de Minas Gerais, a chance de rebaixamento do Santos hoje é de 30,6%. Ok, está começando o campeonato. São só 10 pontos que o Santos conquistou em 30 disputados, hein? Tem um aproveitamento de 33,3%. Tá? Esse aproveitamento, se não melhorar, o Santos vai continuar brigando nessas posições aí que envergonham o seu torcedor. O Santos tem ainda mais 84 pontos em disputa, porque faltam 28 jogos. 28 vezes 3 vai dar 84 pontos, certo? Então o Santos, para ele chegar em 50 pontos, que é a pontuação que o site da Universidade Federal de Minas Gerais entende como esses 50 pontos você respira tranquilo, o Santos tem que conquistar mais 40, certo? 40 e 84 pontos. Ele tem que ter um aproveitamento de 47,6%. Hoje é de 33,3%. Tem que passar para 47,6%, que é o aproveitamento, por exemplo, hoje do Coritiba, que é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Ou vamos colocar aqui do Atlético, do 8º. Coritiba tem 50% de aproveitamento, vamos colocar do Atlético que tem 46%. Do Santos é 46,7%, então vamos pensar aí no Atlético Mineiro, que é o adversário do Santos, neste sábado à noite na Vila Belmiro. Entendeu? Então, gente, isso aí eu estou já pensando, porque eu vejo nos comentários de vocês, e vejo e muitos santistas comentando, o nosso objetivo é chegar em 45 pontos. Então eu estou vendo que o torcedor está preocupado com isso. Está preocupado com isso, com o rebaixamento. Então eu estou atendendo, estou respondendo às manifestações dos torcedores do Santos, entendeu? O Santos vai jogar em casa, certo? Vocês sabem disso. Vila Belmiro amanhã, 8 horas da noite, Sport TV e Premier. O Santos, como mandante, tem 53,3% de aproveitamento. Qual é a campanha? 5 jogos, 2 vitórias contra o Vasco e contra o Remo, 2 empates, São Paulo e Corinthians, e perdeu para o Internacional. O Santos conseguiu a façanha de perder para o Internacional, que naquele momento do Campeonato Brasileiro não tinha nenhuma vitória na competição, mas perdeu. Então o Santos, em 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota como mandante. Palmeiras e Fluminense, em 5 jogos como mandante, nenhuma derrota, nenhum empate. 100% de aproveitamento, 5 vitórias. O Palmeiras, beleza, a gente sabe que tem um elenco fabuloso. Olha o Fluminense. Tem um elenco fabuloso? Sim. Tem um ótimo elenco, com certeza. Ótimo elenco. É muito melhor que o do Santos? Não é. Mas não, o papel não joga. Vários são os componentes que entram em campo. As ideias do treinador, a disposição, o coração e a alma dos jogadores, entendeu? E o comprometimento deles. Coisa que a gente não nota no Santos, por exemplo, e a gente vê em outros times. Tá? Agora, vamos ver o Atlético Mineiro como visitante? O Atlético Mineiro, em 5 jogos também, como visitante, 1 vitória só, nenhum empate, 4 derrotas. Sabe qual foi a vitória do Atlético? Na última rodada dele como visitante, ele fez 4-0 na Chapecoense, em Chapecó. Chapecoense que meteu 4-2 no Santos. 4-2 no Santos. Como visitante, o Galo perdeu para o Fluminense, para o Vitória, para o Grêmio e para o Cruzeiro. Mas não se esqueçam, o Galo, ao contrário do Santos, que vem de 2 derrotas, o Galo vem de 2 vitórias. Chapecoense e contra o Atlético Paranaense. 4-0 na Chape e 2-1 no Atlético Paranaense, jogando na MRV Arena. Tá bom? Gente, outra coisa. O Galo, se o Santos vem com 6 reforços, como eu falei para vocês no começo do vídeo, o Galo vem com 5. Hulk, Alan Franco, Vitor Hugo, Renan Lodge e o Juan Tressoldo. Vitor Hugo é aquele que jogou no Santos, que foi trocado basicamente pelo Gabriel Menino, que está machucado.
Gabriel Menino está machucado. O Vinícius Lira já não joga mais essa temporada, praticamente está descartado. O Mike, que é o maior cliente do departamento médico do Santos, são os jogadores do Santos que estarão de fora. Entendeu? E o Barreal, que está suspenso, como eu falei para vocês. Então, o Atlético tem Hulk, Alan Franco, Vitor Hugo, Renan Lodge e Juan Tressoldi de reforços. Entendeu? Dá uma melhorada em tanto. Se bem que... Ai, meu Deus do céu, eu tenho que falar, mas toda vez a gente fala da zica, né? O Hulk, quando joga contra o Santos na Vila Belmiro, ele não joga bem, hein? Eu não tenho memória disso aí. Eu não tenho memória disso. Não tenho memória, mas... Gente, quem vai apitar o jogo é o gaúcho Rafael Rodrigo Klein. Ele apitou o jogo Santos 2, Vasco 1. Aquele jogo que o Neymar fez 2 gols e acabou com o jogo. 2 gols. O homem do VAR, Rafael Tratti, tá? É o primeiro jogo dele como assistente de VAR, apitando o jogo do Santos. Entendeu? Primeiro jogo dele, apitando o jogo do Santos, comandando o VAR em jogos do Santos. Gosto do Rafael Rodrigo Klein. Tem só 36 anos, é uma criança ainda, entendeu? Mas é um cara que tem personalidade. O jogador não se cresce muito por lá para cima dele, não. Ao contrário, por exemplo, do Sávio Pereira Sampaio, que eu vivo dizendo para vocês, e não deu outra lá naquele jogo lá do Santos e Remo, que ele acabou dando um cartão pro Neymar, uma coisa absurda, se bem que o Neymar procurou, entendeu? Gente, é isso, tá? Então, Santos e Atlético Mineiro, neste sábado à noite, 8 horas, na Vila Belmiro. Sport TV e Premiere. Rafael Rodrigo Klein apita o jogo. No VAR, Rafael Tratti. O Santos deve jogar com Brazão, Igor Vinícius, Veríssimo, Luan Pérez e Escobar. Bom Tempo, Olivo, Gustavinho e Lautaro, ou Tassiano, na frente Neymar e Gabriel. Eu estou colocando Neymar. Se bem que eu estou preocupado, porque eu tenho lido muito o seguinte: Neymar deve jogar contra o Atlético. Neymar pode jogar contra o Atlético. Neymar, quem sabe, volta. Eu não estou entendendo por quê. Ele não jogou contra o Flamengo. Ele tinha jogado contra o Remo, não jogou contra o Flamengo, não jogou contra o Deportivo Cuenca, e é dúvida. Eu espero que seja apenas precaução de quem escreve as matérias ou faz os comentários no YouTube, na televisão, etc e tal. Espero que o Neymar jogue. Mas se não jogar, eu já estou dando essa letra para vocês aqui agora. Tá bom? Vamos cruzar os dedos para que ele jogue e que o Santos faça uma grande partida e faça as fases com a vitória. Tá bom, pessoal? Qualquer novidade eu volto. Se não, depois do jogo tem vídeo aqui no canal do Sr. Mário. Até mais.